Oi, 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 galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a água, conhecer todo esse processo da água, das suas mudanças, das suas transformações. Tá uma aula bem legal, bem bacana. Pega seu material para acompanhar comigo, ok? Pessoal, então vamos para a nossa aula de ciências, onde nós iremos falar sobre estados físicos da água, mudanças de estado físico, os materiais se transformam e o ciclo da água na natureza. Essa atividade está no seu livro didático, na página 58, 60, 61, 62, 64 e 65, ok? Pegue o seu material para acompanhar a aula. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre os estados físicos da água. A água pode ser encontrada no ambiente em 3 estados: líquido, sólido e gasoso. No estado gasoso, ela se encontra na atmosfera, que fica diferente de como a gente vê ela líquida e ela sólida. Gasoso a gente não é tão perceptível quanto o sólido e o líquido, ok? O estado líquido. A água em estado líquido se encontra na maior parte do planeta. Ela não possui forma própria. A temperatura é o principal fator responsável por manter ou transformar a água em seus 3 estados físicos. A água que bebemos está no estado líquido, a água da chuva e a água dos rios e dos mares. Água no estado sólido. O estado sólido é característico por possuir uma forma definida, como, por exemplo, a de um cubo de gelo. Na natureza, encontramos em diversas formas, como neve, granizo, icebergs e nas costas polares. Água em estado gasoso. O calor faz a água líquida passar para o estado gasoso, transformando-se em vapor. Grande parte do vapor da água encontra-se na atmosfera. A atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra. Na natureza, a água, sob a ação do calor, é transformada em vapor, passando do estado líquido para o gasoso, E a água dos rios, mares e lagos são um exemplo dessa transformação ao evaporarem. E a gente pode ver essa fumacinha, que é esse processo de evaporação. E quando é outra forma visível da gente perceber a água em estado gasoso é quando a gente coloca uma panela para ferver, E essa fervura da água, essa fumacinha que sai, também é água em estado gasoso, como a gente pode observar aí nas imagens. Continuando, falando um pouquinho então sobre essas mudanças de estado físico. A água pode passar de um estado físico para o outro. É o que ocorre, por exemplo, quando colocamos água líquida no congelador e ela vira gelo. Aí é que a gente pode observar. E existem várias mudanças, que podem ser provocadas por esse aquecimento ou resfriamento de água. Um exemplo, quando colocamos a água no congelador, depois de algum tempo ela se transforma em gelo, por causa da baixa temperatura. A esse processo a gente chama de solidificação. Então, é o que a gente vai conhecer agora. Vários processos, várias etapas que a água pode sofrer durante essas mudanças de estados físicos. Solidificação é a passagem da água ou de outra substância do estado líquido para o sólido, ok? Outro processo é a fusão, que é a passagem da água ou de outra substância do estado sólido para o líquido. Quando tiramos o gelo do congelador, ele derrete com o aumento da temperatura e volta para o estado líquido. Dizemos então que ocorreu a fusão da água. Outro processo é a vaporização, que é a passagem da água ou de outra substância do estado líquido para o gasoso. Quando colocamos no fogo uma panela com água e ela ferve, parte dela se transforma em vapor. Como eu falei no slide anterior, Essa fumacinha que sai aí é a água no estado gasoso, ela se transformou. Outro processo que acontece é a evaporação,
que é a passagem natural da água ou de outra substância do estado líquido para o gasoso. E aí, o que acontece, né? Por exemplo, com as poças de água também, né? Que fica na rua e tal, quando chove, às vezes dá uma poça, aí passa um tempo, aquela poça de água sumiu por causa desse processo de evaporação. Ela vai acontecendo de forma natural, assim como as roupas que a gente coloca no varal, né? A gente põe ela lá molhada, né? A água está no seu estado líquido, e aí à medida que o sol vai aquecendo, essa água vai se evaporando, né? Por isso que eu disse no início que às vezes isso não é perceptível aos olhos, né? A gente percebe que a água transformou de estado, mas a evaporação dela, né, é difícil a gente perceber, a gente vê o processo acontecer. E o processo de ebulição, que é a passagem da água ou de outra substância do estado líquido para o gasoso, com a formação de bolhas. Então, quando a gente vê, né, essas bolinhas dando aí na água ou em outra substância, a gente chama esse processo de ebulição, quando ele forma bolhas, né, quando ele sofre o processo de fervura e forma bolhas. E o último processo que a gente vai falar é a condensação, que é a passagem da água ou de outra substância do estado gasoso para o líquido. A condensação pode ser observada quando levantamos a tampa de uma panela com água fervendo. Essas gotinhas, né, da água que saem aqui na tampa da panela representam a volta, né, dessa água que estava no estado gasoso para o estado líquido, ok? Através das imagens aí a gente consegue perceber essa diferenciação aí. E para dar continuidade, a gente fala sobre a transformação de alguns materiais. Quando a gente fala lá atrás de água ou de outras substâncias, a gente pode ter o suco, né, e outros tipos de materiais também. O picolé, o sorvete, né, tudo passa por esse processo de mudanças de estado físico, gasoso e sólido, ok? Estados físicos. Aí acontece também a transformação dos materiais. Você já percebeu que com o passar do tempo muitas coisas se transformam ao nosso redor? Nessas transformações as coisas podem mudar de tamanho, de formato, de cor, de sabor, de cheiro e de estado físico, que é o que a gente está falando, adquirindo assim características totalmente diferentes do seu estado original. A isso a gente chama de transformações. E existem transformações que podem ser reversíveis e transformações que podem ser irreversíveis. Vamos compreender então a diferença de uma para outra, né? A transformação reversível é aquela em que o material volta exatamente como era em seu estado original. Então, por exemplo, um dia bem quente, é comum colocar umas pedras de gelo para resfriar as bebidas, né? E isso a gente precisa do gelo. Como que faz o gelo? É só colocar ele no congelador, né? Basta colocar uma forma de água no congelador e essa água ela vai se transformar, né, do estado líquido para o sólido, virando gelo. Agora, se a gente pegar essa mesma forma e deixar ela de gelo, essa mesma forma de gelo, e deixar ela fora do congelador por algum tempo, essa água que estava em estado sólido volta ao estado líquido, ou seja, ela volta à sua forma original. Então, isso a gente chama de transformação reversível. Já a transformação irreversível é aquela em que o material não pode voltar ao seu estado original. O que acontece? Existem algumas coisas, alimentos, né, materiais, que eles não podem voltar à sua condição original. Vamos ver aqui alguns exemplos aqui. Transformações reversíveis. A água, como eu falei, né, ela pode virar gelo e se a gente deixar fora da geladeira, ela volta ao seu estado líquido. E temos aí o chocolate, por exemplo. Você tem ele no estado sólido. Se você levar a fervura, né, se você levar no forno, no fogão, você vai derreter esse chocolate. Se você colocar ele em forminhas, quando ele resfria, ele toma a forma daquela forma que você colocou, né? Então, esse daí também é um processo de mudança reversível. Ele pode voltar ao seu estado original, né? Aí depende da forma que você vai utilizar. E a mudança irreversível? Um exemplo, o ovo, por exemplo.
Você pode fazer ele frito, pode fazer ele cozido, de várias formas, mas ele nunca vai voltar a ser como ele era no estado original, que é essa foto que a gente está vendo aí toda bonitinha aí, tá bom? Um outro exemplo, a pipoca, que é o resultado do processo irreversível também. O milho, ele nunca vai voltar a ser, depois que ele se torna pipoca, ele nunca vai voltar a ser milho novamente, né? Estourou uma vez, pronto, acabou, não volta ao seu estado original. Outro exemplo são os materiais que é compostos de ferro, né? Quando eles são expostos à água, ele muda a sua característica original, ou seja, ele pode enferrujar. E esse processo de enferrujamento, ele é um processo irreversível também, ele não volta à sua forma original, ok? E aí, para a gente concluir essa atividade, a gente fala sobre o ciclo da água na natureza. O ciclo da água na natureza, ele passa por 3 processos, né? Que a gente pode observar aqui na imagem. A água está lá nos oceanos, nos lagos, nos rios, e aí ela sofre, né, esse processo de aquecimento, né, por causa da temperatura, ela aquece a água, e aí passa esse processo de evaporação, ou seja, a água vai se transformando no estado gasoso. Né? À medida que ela se transforma, ela vai formando essa nuvem. As nuvens são pequenas gotículas de água no estado líquido. Ela vai juntando, e aí ela vai se condensando e formando essas nuvens. À medida que vai, né, evaporando, transpirando, não só esse processo de evaporação, mas as árvores transpiram, os animais transpiram, nós, né, seres humanos, transpiramos, e aí essa água toda vai evaporando, né, e aí ela vai condensando, né, o vapor da água vai se acumulando lá no ar, e até o momento que ela se resfria. E aí, quando ela vai se resfriando, quando ela vai se tornando bastante pesada, ela acaba caindo novamente. E aí ela cai, que é o processo de precipitação. E ela cai em forma de chuva. Parte dessa água volta para os rios, parte dela infiltra nos lençóis freáticos, né, lençóis de água, né, e volta também para os rios. E aí, depois, volta a evaporar, começando-se o processo todo novamente. Esse é o ciclo da água na natureza, né? Desse modo, apesar de o ciclo da água na natureza garantir a renovação desse recurso, né, que está sempre em constante movimento, é preciso ter consciência de que a quantidade de água adequada para o consumo é limitada e pode se esgotar. Por isso, é importante utilizar a água com cautela e sem desperdiçar. Vocês vão ficar agora com um videozinho, né, que fala, explicando um pouquinho melhor sobre esse ciclo da água, fala também um pouquinho sobre o tratamento da água e o que acontece, né, se a gente não cuidar dela direitinho, tá bom? Fiquem aí então com esse vídeo, um forte abraço para vocês, espero que vocês gostem, um beijo, professoras Luciane Amorim e Bia, até a próxima aula. Smile and Learn. Olá, amigos! Me contaram que vocês não sabem o que é o ciclo da água. Fiquem tranquilos que eu vou explicar para vocês rapidinho. Eu sei de cor, que eu já fiz algumas vezes esse ciclo. O ciclo da água é o processo que move a água pelo planeta através dos mares, do céu e da terra. Tudo isso acontece graças à energia solar. O ciclo da água tem 3 etapas que eu vou te explicando durante a minha viagem: a evaporação, a condensação e a precipitação. Como você não pode vir comigo, estaremos conectados por essa câmera. Assim você poderá ver todo o processo do ciclo da água, tá bom? Olá, olá! Você está me ouvindo? Nesse momento eu estou no mar, que é onde vamos começar a viagem. Vocês estão vendo o sol lá em cima? Ele é o responsável por esquentar a água e transformá-la em vapor, fazendo com que ela suba para o céu. Chamamos esse processo de evaporação. A evaporação também acontece em rios, represas, lagos, porém em menor medida. Que frio! Já no céu, o vapor esfria devido às baixas temperaturas e se transforma em gotas de água minúsculas que formam as nuvens. Este processo se chama condensação. As gotas se juntam e vão ficando cada vez maiores e caem por causa da gravidade. Assim é como a chuva se forma.
Se fizer muito frio, este mesmo processo pode formar neve ou granizo. Este processo é chamado de precipitação. Essa é a parte que eu mais gosto. Hora de voltar para a Terra. Uhul! Já estamos outra vez aqui embaixo. Podemos começar o ciclo da água de novo. Que dia! O ciclo da água é cansativo. Vamos revisar o que a gente gravou. O ciclo da água é o caminho da água na Terra, passando por diferentes estados. A primeira etapa que vimos se chama evaporação, que é quando a água vira vapor graças ao sol que a esquenta. O vapor de água chega no céu e forma as nuvens, graças à condensação. Quando o vapor de água esfria, as pequenas gotas se juntam e caem em forma de precipitação. Por hoje é isso sobre o ciclo da água. Tchau, amigos!